Próxima parada, estação entrevista. Teve mudanças em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, na última terça-feira, o texto base do projeto do governo que muda trechos do Código de Trânsito Brasileiro. Ela é especialista em trânsito, sempre nos socorre, né, para que a gente tenha informações mais ampliadas, mais explicadas e também para o nosso ouvinte entender que mudanças são essas. Eu falo da Karine Winter. Karine, obrigado, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Adilson, Gerson e todos os ouvintes da Rádio Menina. Sim, nós tivemos algumas mudanças, né, em relação ao projeto de lei original que já havia sido enviado à Câmara dos Deputados no ano de 2019 e que foram aprovadas agora no último dia 24 de junho. O que mais nos chama a atenção e que as pessoas nos perguntam, enfim, é a questão da pontuação, né? E também a utilização do transporte, dos dispositivos no transporte para as crianças, ou seja, na cadeirinha, no bebê conforto, enfim. E nós tivemos algumas modificações, sim, Adilson, bem importantes. Karine, vamos falar então sobre a questão da pontuação, porque muitos motoristas querem entender melhor como é que vai ficar a partir de agora, porque nós tivemos um aumento no número de pontos que um motorista pode sofrer para que tenha aí a carteira retida. Isso, exatamente. Até assim, para nós especialistas, foi uma péssima notícia o aumento dessa questão da pontuação, porque nós entendemos que isso vai gerar no condutor uma sensação de impunidade, que se hoje nós temos a suspensão de direito de dirigir com 20 pontos, agora vai acontecer de forma escalonada, ou seja, né, quando infrações gravíssimas, né, quando o condutor atingir 20 pontos, ou se ele tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos, né, se ele tiver apenas uma infração gravíssima, ou 40 pontos, mesmo ele não tendo nenhuma infração gravíssima. Então, quer dizer, vai até um limite de 40 pontos. Hoje nós temos um limite de 20. E mesmo assim nós ainda temos muitos condutores que são reincidentes. Então isso é algo que nos preocupa bastante. Karine, já está mais que provado que para o brasileiro não adianta flexibilizar. Pelo contrário, tem que endurecer, né? Porque se flexibiliza, tá aí. A pandemia é um exemplo. Sim. Né? Agora vai flexibilizar também para o motorista, principalmente aqueles motoristas que não gostam de seguir as leis, não respeitam, que bebem, que fazem coisas inescrupulosas no trânsito e que principalmente matam, são assassinos do trânsito. Esse é o principal problema. Isso flexibiliza, né? Infelizmente. Sim, isso nos preocupa bastante, até porque, como eu disse, essa sensação de impunidade, ela causa no condutor a sensação de que, poxa, eu ainda tenho 39 pontos, por exemplo. Eu ainda tenho 38 pontos. Então, eu ainda posso atingir 40 pontos. Então, isso acaba causando, sim, essa sensação de impunidade, até porque nós temos um sistema ainda que é bastante falho no sentido de recolhimento da CNH, né, da efetivação da suspensão do direito de dirigir. Nós temos muitos condutores que hoje têm 30, 40, 50 pontos e ainda estão conduzindo porque não foram chamados pelo órgão estadual de trânsito para entregar a sua CNH. Se por um lado a questão da pontuação acabou ficando flexibilizada, já o uso da cadeirinha teve o sentido contrário. Isso, exatamente. Nós tivemos algumas alterações e eu vou falar também, quero falar sobre a questão da moto. Hoje a criança, a partir de 7 anos, ela pode andar na garupa da moto. Mas com essa alteração, elevou a idade para 10 anos. Então, a partir de 10 anos é que a criança poderá ser levada na garupa da moto. E a gente vê horrores, né, de crianças que hoje frequentam o ensino fundamental, que vão para a creche, enfim, e que são levadas pelos pais na garupa da moto. Então, isso é bastante preocupante. E quanto à questão da utilização das cadeirinhas, né, nós tínhamos a questão de até 10 anos, né, para a utilização desses dispositivos, e hoje
foi alterado também para 1,45 m, até porque muitas crianças têm 10 anos, mas não têm a altura necessária para não usar mais os dispositivos, né? Obviamente que com essa idade o assento elevatório. Então, isso acaba dando um pouco mais, vamos dizer assim, de firmeza, de rigidez para a fiscalização em relação à questão do transporte das crianças. O que realmente me preocupa é a questão de fiscalização, né? A gente tem muita lei, muitas leis, acontece que não temos uma fiscalização como deveria ser, Karine. Sim, infelizmente a gente sabe que a fiscalização ela acontece, mas ainda é bastante falha, até por vários motivos, e um deles é a questão de número de efetivos, né? Para que possam atender, seja na esfera federal, estadual ou municipal, né? Mas nos preocupa bastante. Deixa eu fazer um alerta ali também em relação à mudança que nós tivemos com relação à questão da luz baixa, tá? A utilização da luz baixa nas rodovias. Ela agora será obrigatória somente em pistas simples, tá? Acho também que foi um grande retrocesso do projeto de lei. E até lembrando, isso, Adilson e Gerson, que não precisa mais estar com a lei, ele vai para o Senado, e se ele tiver qualquer alteração, ele deve voltar à Câmara de Deputados para uma nova votação, ou seja, nós ainda teremos um longo caminho para percorrer até que sejam aprovadas essas mudanças e que seja sancionado de forma presidencial, né? Então quer dizer que o farol ligado, quando a gente sobe numa rodovia, na BR-101 aqui, não vai ser necessário mais? Eu entendi certo? Exatamente. Deverá ser utilizada para os veículos que já são veículos novos, a luz diurna, que ela automaticamente liga quando você coloca a chave e está na ignição do veículo, no caso, né? Então, os novos veículos deverão já vir com essa luz diurna, deverá ser usada para os que tiverem, mas a luz baixa não será necessária para quem estiver circulando em pistas, rodovias que não sejam de pistas simples. Karine, a gente poderia... processo, né? Karine, a gente poderia ficar conversando aqui até a 1h30, que eu tenho certeza que teria assunto, você tem muito conhecimento, mas para finalizar, duas questões. Primeiro, a pergunta da Ana Maria, ela pede a partir de qual idade a criança pode andar no banco da frente do carro. E eu gostaria também, Karine, que você aproveitasse para a gente finalizar e falasse sobre o aumento na prorrogação da validade da CNHs, da renovação. Certo, vamos responder a primeira pergunta. A partir de 10 anos de idade, porém com esse novo projeto de lei, vai nos orientar em relação à questão da altura da criança. Como eu disse, muitas crianças têm menos de 1,45 e às vezes tem até menos idade. Então, isso tudo vai depender da altura dela, porque o posicionamento do cinto não deve passar rente ao pescoço. E justamente os dispositivos são para isso, para elevar a criança para que o cinto não venha sufocá-la numa questão de necessidade. Respondida esta. E referente à carteira nacional de habilitação, a prorrogação do prazo dela. Isso. Ela agora terá a prorrogação de 10 anos, em vez de 5, será de 10. Isso também nos preocupa bastante, porque vai também causar ao condutor a sensação de impunidade, já que a direção veicular é uma concessão que o Estado fornece ao condutor, desde que ele cumpra as regras, cumpra as leis de trânsito, né? Karine Winter, especialista em trânsito, por hoje, por hora, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Você está no Estação Notícia. Gerson, 10 anos, mas tem algumas regrinhas ali, né? Algumas regras, Adilson, inclusive 5 anos para condutores entre 50 e 70 anos e 3 anos para condutores com mais de 70 anos. E quem vai ter o direito de receber uma carteira para 10 anos de validade? Somente quem tem menos de 50 anos. Menos de 50 anos, isso aí. E os motoristas com menos de 50 anos que exercem atividade remunerada
terão também o período de 5 anos para a renovação. Falando em atividade remunerada, a gente recebe um recado aqui no 99174-1005 do Christian, e eu concordo com o que ele está falando. Sobre os pontos, achei justo, pois eu, como trabalho com Uber o dia todo, passo aí sempre a maior parte do dia no trânsito e pode acontecer sim de ultrapassar os 20 pontos. Eu acho que o Christian está certo, inclusive eu também trabalho no trânsito com unidade móvel e sei que a gente que está diariamente na rua, os caminhoneiros também, tem a possibilidade de acabar tomando uma multa. Claro que a gente tem que sempre redobrar a atenção, somos motoristas profissionais e temos aí que respeitar todas as leis, mas pode sim acontecer a questão da multa. Eu acho que o que poderia ter sido feito nesse projeto era contemplar então quem trabalha com o veículo, quem trabalha com o transporte, que pudesse então ter essa possibilidade de somar mais pontos para a perda da carteira, e não todos os motoristas de uma forma geral. Mas a gente agradece a participação do Christian. Interessante também que o João Roberto fala aqui na nossa live, é de que ele é motorista de aplicativo e vai ter que cancelar todas as corridas quando tiver criança, pois os pais não levam a cadeirinha e nem dá pra gente deixar fixo uma cadeira no carro, muito menos no porta-malas. Olha que interessante esse assunto, né? Eu não sabia disso, né? Eu pensei que o motorista de táxi, aplicativo, tinha que ter uma cadeirinha. Nesses veículos não se vê. E agora? De quem é a responsabilidade? Quem é que tem que colocar a cadeirinha? É o pai que tem que levar a cadeirinha junto? Ou é o motorista que tem que ter uma cadeirinha? Vamos falar sobre isso aí eu vou até mandar com a Karine ali no WhatsApp ali pra ver se ela manda pra gente ainda hoje. Vou mandar essa pergunta. Vamos pro intervalo agora, a gente volta já. Vamos falar dos gafanhotos. Será que esse bicho, ou esses milhares de gafanhotos vêm pra cá? Milhões. A Mundial Fundações é uma empresa especializada em fundação do tipo hélice contínua, monitorada para obras de pequeno e médio porte. Equipamento novo e equipe experiente garantem o melhor custo-benefício para sua obra. Faça um orçamento com a Mundial Fundações pelo